Eu tenho uma reflexão para fazer com vocês. Pensa comigo e tire suas próprias conclusões. Mas pensa comigo. Olha que interessante que Deus trouxe na minha mente, no meu coração, e eu senti eu precisava fazer esse vídeo. Pensa comigo. Bem lá no início dos tempos, quando o homem era bem primitivo, na época né, da época da quando os homens viviam nas cavernas ainda. Quando o homem descobriu o fogo, achou que o criador de tudo, que o Deus Supremo, era o fogo. Quando o homem evoluiu mais um pouco e descobriu a agricultura, pensou que o criador, o Deus Supremo, o primeiro, o principal, era o solo. Quando o homem descobriu o oceano, pensou que o Deus, o criador de tudo, o primeiro, era o mar, pois ele supria para eles não só alimentos, como conseguiam chegar de um lugar a outro e transportar coisas de um lugar a outro. Quando o homem descobriu a engenharia e outros materiais, pensou que Deus era o sol, que era quem proporcionava para eles o pão de cada dia, a energia que eles precisavam, a luz que eles precisavam para trabalhar. Quando alguns homens foram viver nas florestas e tinham contatos sempre com os animais e dependiam deles para a sobrevivência, pensava que Deus eram os animais. Quando o homem descobriu a tecnologia, começou a pensar que na verdade não tinha um Deus, que a vida era como se fosse uma simulação que era tudo mentira, que é tudo nada mais nada menos que uma vida de uma máquina, que estamos numa outra dimensão. Tem várias teorias, né? Uma delas muito famosa fala que nós estamos numa simulação, que isso tudo é um jogo. E isso tudo é uma, como é que eles falam? Isso tudo é uma ilusão. E que nossa vida não passa de nada. E que a qualquer momento nós vamos acordar e talvez até descobrir que a gente não existe, porque isso tudo é uma ilusão. Mas, pensa só, se o homem soubesse, descobrisse, entendesse tudo, ele entenderia que Deus, Supremo, o sentido da vida, é o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, e que a salvação está no seu Filho Jesus Cristo, e que nós precisamos do seu Consolador Espírito Santo para fazermos coisas boas, porque nós somos maus por natureza. Reflita comigo. O homem mudou de ideia conforme os anos, mas a verdade continua a mesma. Só depende do ponto de vista que você vai olhar essa história, esse mundo e essa vida que você leva. Essa foi a reflexão de hoje.